Tenha fé em si mesmo, porque Deus está dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você, quando Ele entregou as capacidades de que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Paz profunda.